Bom dia, Melissa. Bom dia, Bom dia. Daniel. Bom dia, Enzo. Bom dia, João Pedro. Esperar mais 2 minutinhos, ver se mais alguém entra para começarmos nossa aula. Cadê esse povo, gente? Dormiu demais? Bom dia, Felipe. Meus amores, entrem, por favor, com a câmera ligada. Depois de um tempo de aula, vocês podem desligar. Vamos lá? Enzo, Felipe, que estão com as câmeras desligadas. Obrigada, Enzo. Bom dia, Felipe. Carinha de sono. Pessoal, no meu relógio já deu 8 horas no de vocês, não? Minha nossa, cadê esse povo? Estamos com 5 alunos só. Bom dia, Pedro. Bom Bom dia. Bom dia, Luísa. Vitor, bom dia. João Pedro Campana, bom dia. Pessoal, liguem as câmeras, por favor. Vamos lá. Solicitação da escola. Pedro, Vitor, João Pedro. Eu quebrei minha câmera, professor. Ok. Bom, gente, vamos lá. Nós temos conteúdo para terminar desse livro 3, certo? Regência verbal. Mas antes, eu queria conversar com vocês sobre o webinário de hoje. Vocês estão cientes do webinário hoje às 16 horas? Não, Não estão cientes? eu não. Uai, gente. Bom, eu vou confirmar com o Danilo, mas a data que ele me passou realmente seria hoje, esse webinário. E esse webinário, ele tem como público-alvo vocês, alunos do nono e primeiro ano. É um webinário do SAS e o Danilo me pediu que os acompanhasse nesse webinário, por isso que eu estou achando estranho vocês ainda não estarem sabendo, e que pedisse, na verdade, uma atividade referente a ele, um relatório, uma exposição das ideias, né? E por isso que E um eu webinar? estou conversando com vocês. De repente, ele vai mandar ainda, né, esse comunicado desse webinário para vocês, mas assim que acabar a nossa aula, eu vou ligar para ele para confirmar, porque ele marcou comigo hoje às 16 horas o webinário do SAS. E aí ele falou ainda o seguinte: você pede uma atividade avaliativa referente a esse webinário. Eu falei, beleza. E aí ninguém mesmo está sabendo? Ele não comunicou ainda? Não. Então fiquem meio que ligados, porque pode ser que ele comunique hoje à tarde, assim que acabar a aula, certo? Pode ser que ele comunique.
ou ainda daqui a pouco, antes desse horário. Assim que eu conseguir falar com ele, eu vou falar e dizer que vocês não estão cientes, saber se mudou alguma coisa e ele esqueceu de me avisar. Mas eu acredito que seja hoje às 16 horas, tá, gente? O webinário do SAS. Tudo bem? Então, fiquem meio que cientes aí para que todo mundo participe, porque vocês vão ter que fazer um relatório, uma atividade avaliativa sobre ele, para depois me mandar. Combinado? Agora, peguem, por favor, o livro de vocês na página 120, regência verbal. Quando nós falamos em regência verbal, nós estamos falando na exigência do verbo sobre determinados complementos. Então, nós temos verbos diversos, certo? E cada verbo tem uma regência diferente. O que é essa regência diferente? Deixa eu admitir aqui os alunos. Vamos lá. O que seria essa página? Página 120. Eu vou interromper o compartilhamento só para sair essa janela e já compartilho novamente. 120. Regência verbal. Vamos lá. Aí observem o seguinte aqui. Esse povo está entrando muito atrasado, hein, galera? Vamos lá, a partir de 8h10 eu não aceito mais ninguém. Aí observem aqui a estrofe. Nós já lemos o poema na aula passada, falamos um pouquinho sobre ele, certo? E nós temos dois verbos que estão em negrito. Nós temos o verbo assistir e nós temos o verbo acostumar, certo? E aí eu pergunto a vocês o seguinte: quando nós falamos no verbo assistir, qual seria a regência para esse verbo? Vocês conhecem o assistir em quais sentidos? Ou em apenas um sentido? Me falem aí. Sentido de olhar, né, ver. Sentido de ajudar e de morar. Muito bem. Então, quando a gente fala do verbo assistir, vou colocar aqui para vocês, que é o que está aqui. Nós temos o verbo assistir no sentido de ver. No sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto. No sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto. Então, assistir ao jogo, assistir ao filme, assistir à novela craseado, porque precisa da preposição a, certo? Por isso ele é um verbo transitivo indireto. Precisa da preposição a, ok? No sentido de ajudar, ele é um verbo transitivo direto. Então, ele não tem preposição. Ele não tem preposição. Por quê? É o sentido de dar assistência. Assistir o paciente durante toda a cirurgia. O médico falando do paciente. Assistir o morador de rua durante todo o processo de recuperação. Então, esse assistir é de dar assistência, de ajudar, ok? Portanto, verbo transitivo direto. E nós temos o assistir no sentido de morar, que é um verbo intransitivo. Por quê? Quando nós... Peraí, deixa eu fechar. Eu vou ter que... Por quê, pessoal? No sentido de morar, ele é intransitivo. Porque quando nós falamos em morar, quem mora, mora em algum lugar. Então, o que ele vai precisar é de um adjunto adverbial. Se ele é intransitivo, né, ele automaticamente não precisaria de complemento.
Só que ele terá um complemento que é um adjunto adverbial. Não é um objeto, certo? É um adjunto adverbial. E aí, quem se acostuma a alguma coisa, concordam? Então, o verbo acostumar, ele tem a regência, né, também exigindo preposição. Só para vocês terem uma ideia, quando eu falo em regência de alguns verbos específicos, como o do verbo assistir, é porque esses verbos têm mais de um sentido e, de acordo com essa relação de sentido, eu vou ter que saber usar o complemento adequado, ok? Eu vou analisar o sentido do verbo para saber que tipo de complemento eu vou usar. Exemplo, se o verbo assistir estiver no sentido de ver, eu vou precisar de um complemento com a preposição a. Se o verbo assistir estiver no sentido de ajudar, eu vou precisar de um complemento sem preposição. Se o verbo assistir estiver no sentido de morar, eu vou precisar de um adjunto adverbial de lugar. Ok? Até aí, a relação do que é uma regência está claro na cabecinha de vocês? Certo? Beleza. Vou limpar isso aqui. Vou subir. Peguem marca-texto, por favor. E aí nós vamos analisar o seguinte. Na primeira estrofe, o verbo assistir foi usado no sentido de ver, de presenciar. Além disso, ele exige um complemento indireto. Ok, um verbo transitivo indireto vai exigir um objeto indireto. Na segunda estrofe, nós temos o verbo acostumar-se, que pede dois complementos. Um direto e um indireto. Observem o exemplo aqui. Acostuma-te à lama. Ou seja, acostuma-te, esse te seria você, não é isso? A lama. Quem se acostuma? Pessoal, tá travado? Ou é só a Júlia que tá travando? Não tá travando pra mim, mas tá normal. Pessoal, Tá normal, tia. vocês estão me escutando? Sim. Tá Tá todo normal. mundo me escutando? Tá normal, tia. Se estiver escutando. Acho que dava pra travar. Voltou? Rafa, Júlia, estão me escutando? Bárbara? Sim, tia. Gente. Dá pra te escutar sim. Inaê? Tia, você tá ouvindo a gente? Ah, eu acho que ela não tá ouvindo. Pessoal, desculpa, eu não estava escutando vocês, me perdoe, tá? Então, vamos lá. Achei que estava até travado. Vamos lá. Então, quando a gente fala em regime, nós falamos em algo que consiste nas relações. Grifem isso para mim, por favor. Esse tipo de relação sintático, que é estrutural, e semântico, que é sentido, denomina-se regência. Podem grifar. A regência consiste nas relações de dependência existentes entre os termos da oração, ou seja, o verbo ou o nome. Anteriormente, nós já vimos a regência dos nomes, não é isso? E agora estamos vendo dos verbos e os seus complementos. Em determinados contextos de uso da língua, o complemento pode ser até mesmo uma oração, como é o caso aqui. Vocês não estudaram as orações subordinadas substantivas? Por exemplo, vocês não viram que a oração subordinada substantiva objetiva direta,
ou objetiva indireta era uma oração em forma de objeto direto ou indireto? Não foi isso que vocês viram? Então, complemento também pode vir em forma de oração, que seria o caso das orações subordinadas. Tudo bem? Vamos lá. A regência verbal, podem grifar isso, trata da relação de dependência estabelecida entre um verbo e seus complementos. Nessa relação, os complementos podem vir diretamente ligados ao verbo ou indiretamente, isto é, com a inserção de uma preposição entre eles. Então, dependendo do sentido do verbo, ele vai ser transitivo direto ou transitivo indireto, exigindo uma preposição. Ele ainda pode ser intransitivo, como nós vimos aquele do sentido de morar, que vai exigir um advérbio, uma locução adverbial, ok? Até aí tá tudo bem? Tá claro? Então, para a gente compreender melhor isso, alguns verbos foram colocados em destaque para nós. Quanto à transitividade, só para vocês relembrarem, um verbo, ele pode ser intransitivo. Ou seja, o que é um verbo intransitivo? Verbo intransitivo, ele apresenta... Tá travando o seu negócio. Gente, travou só pra mim? Pra mim também. Pra mim também. Pessoal, voltou agora? Voltou. Me desculpem, viu? Vamos lá. Então, apresenta sentido completo, verbo intransitivo. O que isso significa? Ele dispensa o objeto direto ou objeto indireto. O que ele vai admitir é um adjunto, olha aqui, adverbial. O que não pode ser confundido com um complemento do verbo. Por quê? Complemento do verbo é objeto. Objeto direto e objeto indireto. Adjunto, adverbial, é circunstância. Circunstância de tempo, de modo, de lugar. Então, ele não pode ser confundido com objeto. Tá claro isso na cabecinha de vocês, certo? Exemplo. O bebê dormia. Nesse primeiro exemplo aqui, ele é intransitivo e ele não tem complemento algum. Ele não tem objeto direto, ele não tem objeto indireto e ele também não tem circunstância, certo? Mas, quando eu digo o bebê dormia tranquilamente, esse tranquilamente Travou, né? É, travou. Já caiu. Meus amores, perdoem-me, hoje a internet está uma benção, né? Falar que está uma benção para ver se realmente as coisas melhoram. Vamos lá. Então, pessoal, ele é intransitivo quando ele não precisa de complemento ou quando ele admite simplesmente uma circunstância. Igual nesse primeiro exemplo. O bebê dormia. Ele é simplesmente intransitivo e observem que não tem complemento algum nem circunstância, certo? Mas quando eu digo o bebê dormia tranquilamente,
Esse tranquilamente é o modo como o bebê dormia. Concordam comigo? É a Sim. forma como o bebê dormia. Então, é um adjunto adverbial de modo. É uma circunstância e não pode ser confundida com o objeto, que é o complemento do verbo, tudo bem? O verbo, ele é transitivo quando ele necessita de complemento, ok? E quando ele for transitivo, ele pode ser transitivo direto quando ele precisar de um objeto direto. Ele pode ser transitivo indireto quando ele for regido por preposição e exigir um objeto indireto. Vou focar neles agora. Vamos lá. Mariana comprou um bolo. Quem compra, compra alguma coisa. Então, Mariana comprou o quê? O quê? Um bolo. O verbo comprar, ele é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, o complemento vai ser um objeto direto, certo? Ou seja, não precisa de preposição, ok? Mas eu tenho verbo transitivo indireto, que é aquele obrigatoriamente regido por uma preposição. Indireto. É essa preposição que torna ele indireto. Então, por exemplo, Gabriela gosta de chocolate. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Olha aqui, gosta de quê? De chocolate. A, ante, até, após, com, contra, de. Olha o de aí, preposição. Nós aprendemos essa musiquinha para nos lembrarmos perfeitamente das preposições. E aí o de é preposição. Ah, Fernanda, se tivesse variação, fosse do, fosse da, seria preposição do mesmo jeito, tá bom? Então, o objeto é indireto, porque o verbo necessita de um complemento por meio da preposição. Até aí, alguma dúvida? Sobre transitividade verbal, objeto direto e indireto? Pra mim, pelo menos, não tem nenhuma, não. Perfeito. Vamos lá, se tiver, agora é a hora de perguntar, tá, galerinha? E aí, nós vamos para aquele transitivo direto e indireto. Ok, Ana. Perfeito. Vamos lá. Nós temos o verbo transitivo direto e indireto. Qual é a diferença dele para os outros? Ele exige dois complementos. Ele vai exigir um objeto direto e também um indireto. Por exemplo, quem oferece alguma coisa a alguém. Olha o a preposição aqui, ó. Ofereceu o quê? Café. A quem? Aos amigos. Então, é um verbo transitivo direto e indireto. É o caso de enviar, é o caso de dar, é o caso de oferecer. Ou seja, são alguns verbos que, para fazerem sentido, nós precisamos de dois complementos. Por isso, a transitividade dele é direta e indireta. E aí, conforme eu mostrei a vocês nos verbetes, nas aulas passadas, quando for assim, você vai ter lá na frente do verbete oferecer, VTDI. O que significa isso? VTDI. Verbo transitivo direto e indireto. Isso aí, direto e indireto. Perfeito. Então, nós vamos focar agora na regência de alguns verbos. Por que nós vamos focar? São verbos que têm mais de um significado e, por isso, têm regências diferentes.
De acordo com o contexto, é que nós vamos colocar o complemento. Tudo bem? Por exemplo, o verbo agradar. Observem aqui que eu tenho 3 sentidos para o verbo agradar. Podem grifar isso, gente. Verbo agradar, no sentido de contentar, de fazer carinho, de mimar, ele é transitivo direto. O que é isso? Não tem preposição, certo? Então, no sentido de contentar, de fazer carinho, de mimar, ele é transitivo direto. Exemplo, a menina agradava o cãozinho. Ou seja, agradava quem? O cãozinho. Mimava quem? O cãozinho. É só substituir por mimar, certo? Então, aqui, o cãozinho. Por isso, o verbo é transitivo direto. O cãozinho, objeto direto. Só que eu tenho o agradar no sentido de satisfazer. É diferente. Ó, satisfazer é diferente de fazer carinho, de mimar. Então, esse satisfazer, ele é visto como transitivo e indireto. Por exemplo, a peça agradou ao público. Agradou a quem? Ao público. Então, esse ao público, ele é um verbo transitivo indireto, porque nesse contexto, o verbo agradar tem sentido de satisfazer. Alguma dúvida até aí? E aí, nós temos o sentido de ser agradável. Ah, no sentido de ser agradável, ele é intransitivo. Ele não vai ter complemento. Exemplo, o jogo da seleção brasileira de futebol não agradou. Ou seja, não agradou ou simplesmente agradou. Certo? No sentido de ser agradável, ele não tem complemento. Tudo bem até aí? Então, 3 regências para o verbo agradar. Vamos lá. Em relação ao verbo aspirar, nós temos 2 sentidos para ele. Nós temos o verbo aspirar no sentido de inspirar, inalar, sorver, sugar, atrair ou recolher por meio de sucção. O que isso significa? Ah, eu aspirei o perfume agradável das flores. Esse aspirar tem sentido de cheirar, de sorver, de sugar. Por exemplo, o aspirador aspirou todo o pó da casa. Aspirou o quê? O pó da casa, certo? Então, esse aspirar tem sentido de cheirar, de sugar, de recolher. Esse aspirar aí, ele não tem preposição. Ele é transitivo direto. Aspirou o quê? Um perfume agradável. No sentido de cheirar, não tem preposição. Mas eu tenho o verbo aspirar no sentido... Peraí, deixa eu virar a página, só um minutinho. Eu tenho aspirar no sentido de almejar, de desejar, de querer alguma coisa. Então, esse aspirar no sentido de almejar, de pretender, de ambicionar, ou seja, ter ambição por alguma coisa, ele passa a ser transitivo indireto, regido pela preposição a. Por quê? Nesse caso, nesse sentido, quem aspira, aspira a alguma coisa. Por exemplo, aspirei ao cargo mais alto da empresa. Aspiramos a um mundo melhor. Aspiramos às
volta às aulas, craseado, certo? Ou seja, esse aspirar no sentido de desejar, de ter por ambição, de pretender, ele precisa da preposição. Então, é só lembrar da diferença entre eles. Aspirar no sentido de cheirar, de inalar, de sorver, ele não tem preposição, é transitivo direto, certo? Aspirar no sentido de almejar, de desejar, ele vai precisar da preposição a, sempre a preposição a. Até aí alguma dúvida? Não? Ok, então olha só, aqui tem uma nota que ela é importante. Quando o verbo aspirar ele é transitivo indireto, não é admitida a construção de frases com pronome oblíquo átono, mas com pronomes pessoais retos antecedidos da preposição. Exemplo, aspiro ao cargo, ou seja, aspiro a ele ao cargo. Fica estranho, soa estranho, mas é porque não poderia colocar aspiro-lhe ao cargo, certo? Não aceita pronome oblíquo. Tenho consciência das responsabilidades, mas não aspiro a elas. Ou seja, esse a elas substitui responsabilidades, mas não poderia ser, porque o lhes, ele não tem valor de a ele, a ela, a você ou a vocês. O lhe, o lhes, ele tem valor disso, de a ele, a ela, a você ou a vocês. Só que, quando for com o verbo aspirar, nós não podemos usar o pronome oblíquo. Tá claro isso? Certinho? Beleza. Aí aqui vai falar novamente do verbo assistir, né? Observem aqui que ele traz as regências para o verbo assistir. Vamos lá. Primeira regência. Quando significa prestar assistência, socorrer ou ajudar, o verbo assistir, ele possui dupla transitividade, podendo ser transitivo direto ou indireto. Vamos lá. Pessoal, por que o livro de vocês está trazendo assim? Porque algumas gramáticas dizem que é assim, mas a maioria das gramáticas defende isso aqui, ó, esse primeiro caso. Então, nós vamos expor o que 2 gramáticos ou mais falam, mas a maioria defende o primeiro caso, que no sentido de ajudar, de socorrer, ele é transitivo direto. Então, o médico assistiu o doente, certo? Vamos, por favor, vamos focar nisso aqui, ó, transitivo direto, e vamos focar nisso aqui, o doente, ok? Porque a maioria dos gramáticos defendem essa primeira opção. Já no sentido de presenciar, de estar presente, de ser espectador, de ver, ele é sempre transitivo indireto, regendo a preposição a. O que isso significa? Que quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Assistir ao jogo, assistir a série craseado. Por que craseado? Porque se é uma palavra feminina que já tem a presença do artigo a e precisa da preposição a mais a vira um a craseado, não é isso? Então, assistir a série craseado e aí assistimos ao novo episódio da série. Ao, que é a preposição mais o artigo, forma ao, preposição. Só um minutinho, pessoal.
Pessoal, até aí alguma dúvida? Então, nós vamos focar no sentido, o primeiro, no sentido de ajudar, transitivo direto, no sentido de ver, transitivo indireto. Observem um que é pouquíssimo usado e quase não aparece nas gramáticas, que é no sentido de caber, de pertencer, de ser de direito. Quando isso ocorrer, ele também é transitivo indireto, regendo a preposição a. Então, prestem atenção aqui. Não assistia somente a alguns funcionários o direito de exigir melhorias na empresa. Ou seja, não assistia a eles o direito de exigir melhorias na empresa. Esse assistir, nesse sentido aqui, tem valor de ser de direito, ok? Valor de pertencer, valor de caber, não cabia a eles, concordam? Então, esse assistir aparece pouquíssimas vezes. Toda vez que ele aparecer, ele também será transitivo indireto, tá bom? Regido pela preposição a. Vamos limpar aqui para podermos... Aqui, ó, a gente vê mais nesse caso com a palavra consumidor. Por lei, assiste ao consumidor o direito de reclamar, ok? Isso é algo que nós vemos com mais frequência. E naquele sentido de morar, que eu já havia dito a vocês várias vezes, ele é intransitivo. Ou seja, se ele é intransitivo, ele não aceita complemento. Ele simplesmente vai precisar de um adjunto adverbial, uma circunstância de lugar, ok? Temos o verbo chamar. Chamar, beleza. O que é isso, chamar? Quando nós falamos em chamar, nós temos dois sentidos para ele. Nós temos o sentido de convocar ou convidar, e aí ele é transitivo direto. Ah, chamei os alunos para esclarecer o fato ocorrido na sala de aula. Chamei quem? Os alunos, beleza. Então, no sentido de convidar, de convocar, transitivo direto. Chamei os alunos. Mas eu tenho o sentido de denominar, de apelidar, de qualificar. Ah, chamei-o de insensível, não é assim? Eu o chamei de insensível. Ou seja, eu dei uma característica, eu qualifiquei. Nesse caso, observem o que diz a regência. No sentido de denominar, apelidar ou qualificar, nós usamos como transitivo direto ou indireto, seguido de predicativo do objeto. Exemplo. Eu estou na página 123. Na página 123. Rafa, desculpa, travou para mim. Fala. Está na página 123? 123, essa parte. Ah, eu vou ter que sair e voltar, porque comigo Desculpa, tá... Rafa. Eu vou ter que sair e voltar, porque na minha tá travada a página. Pessoal, tá todo mundo entendendo isso aqui? Estamos na página 123. Eu não compreendi o que a Rafa falou. Ela vai voltar. A página dela. Compartilhamento de tela para ela travou, tia. Ah, entendi. Desculpem. Tá todo mundo vendo a 123? Uhum. Tá todo mundo vendo? Então, observem aqui que nós temos o chamar,
no sentido de apelidar, de qualificar alguém, certo? Quando nós temos esse chamar aqui, ele pode ser... Peraí, deixa eu fechar para aceitar rápido. Pessoal, vamos lá. Rafaela, conseguiu ver a 123 agora? Agora foi. Beleza, Rafa. Ok. Vamos lá, então. Olha só. Chamei-o insensível ou chamei-o de insensível. Deixa eu explicar isso a vocês para que vocês entendam melhor. Chamei quem de insensível? Esse o tem valor de ele. É porque nós não podemos usar o pronome pessoal como complemento do verbo, não é isso? Então, chamei ele de insensível ou chamei ele insensível. Nessa situação, o que é mais comum nós vermos? Acompanhado de preposição, não é isso? Por que é um predicativo do objeto? Chamei quem de insensível? Chamei ele. Ele não é o nosso objeto indireto? Eu, sujeito, chamei. Chamei quem? Chamei ele. Objeto indireto. De insensível é uma característica que eu dei a quem? Ao objeto indireto. Ao objeto direto, desculpem. Por isso, ele é predicativo do objeto. Chamei-lhe insensível, chamei-lhe de insensível. O que acontece? Ou chamei de insensível também tá certo? O que é? Falar ou chamei de insensível também tá certo? Não estaria certo na escrita, por quê, Enzo? Porque quando você começa a frase, você não pode começar a frase com pronome oblíquo. Então, por exemplo, lhe chamei de insensível, também não poderia começar, certo? Mas se você dissesse assim, eu o chamei de insensível, estaria perfeito, porque você começa com pronome pessoal, não com pronome oblíquo. Entendi. Tudo bem? Por isso que o pronome oblíquo vem depois do verbo. Ok? Então, chamei-o insensível ou de insensível, mas ele também aceita a regência de objeto indireto. Então, chamei-lhe insensível ou de insensível. Qual é a diferença do o para o lhe? O o tem valor de ele, o lhe tem valor de a ele. Por isso que o lhe sempre é objeto indireto, em todas as situações. Tá bom, gente? Porque indiretamente ele tem uma preposição dentro dele. Tá combinado aí? Tem alguém que não está entendendo isso? Nossa aula acaba às 8h45, não é isso? Tá, Tio, você vai fazer chamada? Vou fazer chamada. Deixa eu fazer uma chamada rapidinha aí, galera. Vou interromper o compartilhamento. Liguem as câmeras, por favor. E aí depois eu coloco no grupo qualquer coisa a respeito daquele webinário que eu falei com vocês no início da aula. Hoje às 4h, tá? Danilo me perguntou se eu poderia acompanhar vocês a esse webinário e mais alguns outros professores. Eu falei que sim. E aí ele me falou que vocês teriam que fazer um relatório avaliativo para me entregar, certo? Exatamente. Só que aí eu perguntei e vocês falaram que ainda não estavam cientes disso. Então eu vou conversar com ele agora terminando a aula para ver se mudou alguma coisa e ele não me avisou, ou se ele realmente não avisou, foi a vocês, tá bom? Tudo bem? Vamos lá. Professor, o que é um webinário que eu não entendi? E a que horas isso? O que acontece? Esse webinário, gente, vai ser com uma pessoa do SAS,
e que vai trabalhar um assunto específico para os alunos do nono e primeiro ano, certo? E aí vai ser hoje às 16h, conforme Danilo me avisou semana passada, gente. Então, o que acontece? Acabando a aula aqui, eu vou conversar com ele, porque eu não sei se houve alguma mudança, ele esqueceu de me avisar, tá? Mas até então, é hoje, dia 29, às 16h, um webinário sobre um assunto bem específico para o nono e primeiro ano, certo? E que vocês vão ter que fazer um relatório desse webinário para me entregar. Eu também vou participar dele. Combinado? Ok. Vamos lá. Ana Clara, ela teve que sair, que a internet dela estava ruim, mas ela tinha voltado. Bom, Arthur Mendes, Bárbara. Presente. Beatriz. Presente. Beleza. Caio. Presente. Daniel. Presente. Enzo. Eu. Gabriel. Presente. Clara. Clara tá aí. Larissa. Letícia. Eu. Joia. Luísa. Aqui. Luísa Simões. Maria Eduarda. Maria Eduarda tá aí hoje? Presente. Melissa. Aqui. Pedro. Aqui. E Vitor. Tô aqui. Joia. Já Ana pode ir quem falou? Luísa. Tá aí, Ana Luísa. Ana Beatriz. Danilo. Eu. Davi Colodete. Ah, Dalton, desculpa. Esqueci de Dalton. Tá aí, Dalton? Danilo, Davi Colodete. Ai, Davi tinha entrado, gente. Davi Mafra. Elisa. Presente. Felipe. Tô aqui. João Pedro. Chile. Cadê João Pedro Chile? João Pedro Campana. Kaique. Kaique já falou que não dá para ligar a câmera, ok. Luísa Guerra. Luísa Guerra, tá aí? Luísa Grilo. Tô aqui. Joia. Maria Eduarda. Presente. Beleza. Maria Luísa Tessarolo. Mariana. Nossa, faltou. Foi gente hoje, hein? Rafaela. Oi. Beleza. Ricardo. Vitória. Presente. Joia. Vitor Martins. Tô falando. Inaê. Aqui. Meus amores, então beijos, tá? Eu vou confirmar com o Danilo agora, ele deve colocar no grupo alguma coisa para vocês. Um beijo. Tchau. Tchau, tia. Boa semana. Tchau.